10 horas, 2 minutinhos por aqui. Ontem o Band News acompanhou ao longo do dia, principalmente à tarde, o depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que foi reconvocado a prestar depoimento à Polícia Federal e foi mais um longo depoimento. Ele já prestou depoimento de 10 horas, outro de 12 horas. Dessa vez durou 9 horas. Começou ontem à tarde, só terminou na madrugada de hoje. Os investigadores esperavam que o depoimento do tenente-coronel esclarecesse algumas lacunas, depois de algumas declarações que foram dadas pelo ex-comandante do Exército, Freire Gomes, sobre aquela trama, tentativa de golpe que é investigada pela Polícia Federal. Esse foi o 7º depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal. Túlio Amâncio agora faz um resumão pra gente. Durante o novo depoimento na sede da Polícia Federal, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, foi questionado sobre a gravação da reunião ministerial de julho de 2022, encontrada num computador dele e tratada como reunião do golpe. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro não apresentou o vídeo espontaneamente, o que deveria ter feito, já que fechou um acordo de cooperação. Segundo fontes ligadas à investigação, Mauro Cid disse que não se lembrava do teor da reunião e nem de que tinha o arquivo. No acordo fechado com a PF, o militar tem que falar a verdade. Caso contrário, ele perde os benefícios concedidos pela Justiça, como a liberdade provisória que ele conquistou em setembro, depois de ficar preso por 4 meses. Os investigadores esperam também, com o depoimento desta segunda, ligar pontas que ficaram soltas, principalmente depois que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, confirmaram uma tentativa de golpe. Os dois reforçaram o que Cid já havia delatado. Houve reuniões com o então presidente Bolsonaro que trataram de rascunhos de documentos que tinham como intenção reverter o resultado das eleições de 2022. O ex-ajudante de ordens falou também sobre o caso das joias recebidas por Bolsonaro. Cid reforçou que o ex-presidente acreditava que os presentes eram dele e não da União. O general Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid, também participou da venda para lojas especializadas em Miami. Nos próximos dias, uma equipe da PF vai voltar aos Estados Unidos para aprofundar as apurações sobre as joias. Em abril, o Exército vai decidir sobre promoções de militares. Já há uma convicção na força de que Cid não será promovido a coronel. Os critérios avaliados são antiguidade e merecimento. Bom, sobre esse assunto a gente conversa agora com o cientista político Rafael Cortes para trazer aí a análise sobre o avanço dessas investigações que cercam o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda essa trama golpista e novos elementos. Então, depoimento de ontem, de hoje, a gente pode dizer assim, já que acabou de madrugada, é realmente muito importante. Põe na parede Mauro Cid, né, Rafael? Porque é isso, se ele não falar a verdade, ocultar informações, todo esse acordo firmado, todo o risco que ele pôs à mesa, ele pode ser jogado ladeira abaixo, porque poderia ser cancelado o acordo de delação premiada, que me parece que ele ainda nem sabe exatamente quais seriam os seus benefícios, né, Rafael? Bom dia, Patrícia, bom dia a todo mundo que está ouvindo a Band News TV nessa manhã. Eu acho que você tocou num ponto central, né? Pelo menos num dos pontos centrais de toda essa trama, que é a perspectiva do próprio Mauro Cid e se ele vai ou não se comportar de maneira a fazer jus aos acordos no âmbito da delação premiada. Delação premiada é essa que acabou sendo central para o descobrimento de toda a trama por trás da tentativa de interrupção do processo eleitoral mais normalizado, né, a partir das falas e dos documentos apresentados pelo Mauro Cid, é que a gente conseguiu, de fato, elementos. Tinha ali alguma sugestão apontando naquela direção, mas agora ficou claro que, de fato, houve uma tentativa de interromper o processo eleitoral, construção de um documento para dar aparência de legalidade a esse movimento, e agora a cada novo depoimento, a cada nova operação da Polícia Federal, os atores envolvidos começam a fazer algum depoimento, alguma frase solta, e aí é preciso
juntar tudo para ver se eventualmente isso vai se transformar numa denúncia e no papel de cada um individualmente. Como fenômeno político, Patrícia, isso está dado. Houve uma tentativa de interrupção do regime democrático. Agora a questão é de individualizar o comportamento e o papel de cada um desses atores em toda essa trama, incluindo, naturalmente, o ex-presidente Bolsonaro. Como você vê, Rafael, agora a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro junto aos seus apoiadores, imagem que seria muito explorada nesse ano eleitoral, ainda que já declarado inelegível, o ex-presidente serviria de cabo eleitoral para muitos candidatos, pré-candidatos em prefeituras, oposição que tem essa missão, esse grande desafio de ganhar prefeituras pelo país, ganhar boa parte do poder e que agora tem uma investigação em andamento com novas revelações. Quanto isso pega essa questão dos apoiadores mais de centro-direita? Olha, Patrícia, acho que aqui tem um certo paradoxo, né? Ou seja, a gravidade do comportamento do ex-presidente não deve se refletir no impacto político que isso vai ter nas eleições, seja as eleições municipais agora em 2024, mas se a gente quiser estender também para as eleições presidenciais em 26, esse impacto não deve ser proporcional ao tamanho do que aconteceu lá na transição 22 para 23. Isso por conta dessa polarização política, né, que ficou bastante cristalizada, e o que a gente tem visto é que mesmo com agendas negativas fortes, isso não altera muito a ligação e o capital político que o ex-presidente tem junto à direita. É um pouco mais desafiador e por isso a qualidade da sua pergunta é para aqueles líderes que são mais ligados à centro-direita, não tem todo um histórico na política ligado ao bolsonarismo mais claro, mas que de alguma maneira precisam buscar esses votos porque estão em disputas eleitorais apertadas. Aqui vai ser mais difícil encontrar qual que é o tom que esses candidatos vão dar às suas campanhas nesse cenário de uma rejeição que deve permanecer alta do ex-presidente Bolsonaro para uma parte do eleitor não de direita, digamos, vamos chamar mais aguerrida e mais ligada ao ex-presidente Bolsonaro. Aí cada campanha vai decidir um pouco como vai encontrar, mas certamente pode ter aí um desdobramento mais forte, em alguns casos até derrotas eleitorais por conta desse desgaste. O Rafael, eu queria repercutir com você também uma fala ontem do próprio presidente Lula sobre o desempenho do seu governo até aqui. Pesquisas recentes mostram ali até uma queda de desempenho, né, de avaliação do governo Lula até aqui. E ele mesmo avaliou, estamos aquém do que prometemos, né? Estamos abaixo do que prometemos à população, ao eleitor que decidiu votar no governo Lula. E, enfim, queria a sua análise a respeito, né, justamente dessa autoverificação, autoanálise do presidente Lula, até porque ele mesmo já convocou a primeira reunião ministerial do ano, que só vai acontecer em 18, se não me engano, 18 de março, mas até demorando um pouco para começar, para acontecer a primeira do ano e só na semana que vem. Isso por conta que as pesquisas mostraram uma mudança forte, né, na percepção da sociedade em relação ao desempenho do governo Lula, mas a própria imagem pessoal do presidente também foi afetada. As pesquisas mostraram que em quase todos os campos de políticas públicas, do controle da inflação, segurança pública, relações internacionais, enfim, foi generalizada um aumento da insatisfação da maneira como o governo vem se comportando, de tal sorte que o presidente precisou e deve fazer isso nas próximas semanas, aumentar as suas aparições públicas para tentar minimizar esse momento ruim para o governo. E aí, só para fazer a conexão com a nossa pergunta anterior, né, do efeito que as acusações em torno do ex-presidente pode ter no plano eleitoral. Como o governo Lula também não vai muito bem, né, como a rejeição do governo Lula também tem sido alta, dificilmente o eleitor de direita vai mudar muito. A influência do governo
vai ser uma influência muito limitada, então também ajudando a explicar aquela resiliência. Agora, o fato é que o início de 2024 começou muito turbulento, essa é uma reunião, quase que uma reunião emergencial, né, para tentar aparar a estratégia, pensando em 24, num cenário de disputa cada vez mais acirrada entre esquerda e direita, ou entre lulismo e bolsonarismo, como é que a gente quer, né, dar o nome aí para o conflito político. O fato é que, ainda que a gente tenha um primeiro ano de governo Lula que foi muito prometido governar para todos, a polarização da eleição entre Lula e Bolsonaro, ela vai se replicar nessas eleições municipais, né? Certamente, especialmente nos grandes colégios eleitorais. Né? Não tanto do ponto de vista do eleitor, né? O eleitor, num primeiro momento, olha questões locais, sobretudo nos municípios menores, mas quando a gente vai ampliando o foco para os colégios eleitorais mais relevantes, a política ainda é muito marcada por esse cenário de polarização esquerda e direita. Então a gente não conseguiu ainda entrar nos trilhos para uma restauração da política nacional. Quem quer que olhe a política brasileira, vamos lá, a partir de 2013, 2014, nos últimos 10 anos, o que a gente vai enxergar é uma clara radicalização no discurso da elite política, na polarização junto à sociedade, isso está cada vez mais forte. Então, o ideal para a gente diminuir um pouco os ruídos é que a gente conseguisse encontrar novamente uma política mais moderada, né, uma coisa mais dentro das regras do jogo. Isso não aconteceu. Então, temos ainda uma política muito polarizada, a eleição municipal, com as suas particularidades, vai de alguma maneira retratar a continuidade dessa polarização. O próprio presidente Lula, ele tem, por diversas vezes, tido ali o discurso de que qualquer investigação precisa ser investigada a fundo, né, que a gente precisa observar com muita cautela as investigações da Polícia Federal para que não aconteça como aconteceu, segundo, no caso dele ali, um processo injusto, né, que não se culpem inocentes antes do tempo, né? Quando ele é muito questionado em relação às investigações que acontecem em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, não só no processo da trama, possível trama golpista, mas também quando a gente fala da investigação da ABIN paralela, alguns outros processos que tem ali o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro como investigados. Mas, enfim, em diversas ocasiões, apesar desse discurso, não deixa de usar essas investigações como munição para atacar o seu antagonista, né? De alguma maneira, a polarização ela se reproduz por conta do discurso da elite política, né? Não só do discurso, mas também da agenda, né, que os governos vão tentando implementar. Então, em alguma maneira, ela é também reproduzida como uma estratégia dos nomes com mais peso dentro da cena política nacional. E um ponto importante, Patrícia, que tem a ver com a sua pergunta, é que nesse cenário de polarizado, há uma espécie de descrédito de algumas das instituições. Né? Elas também são percebidas como instituições que poderiam ter algum tipo de viés. Né? E acho que, então, essa é uma outra preocupação importante, né? Fazer com que a gente precisa garantir que não seja contaminado, né, o debate político-partidário com a construção institucional, com os órgãos de Estado. Isso não é um problema que vai ser resolvido do dia para a noite. Esse é um problema que vai demandar tempo. A gente precisa ter na cabeça que o que aconteceu ao longo dos últimos anos, culminando lá no 8 de janeiro, culminando em toda essa trama para a interrupção do resultado eleitoral, não é pouca coisa. Né? Isso é grave, isso foi bastante grave, não apareceu do dia para a noite. Então, a reconstrução de uma ordem democrática mais virtuosa ainda vai levar tempo e precisa contar com a colaboração de quem tem poder, de quem realmente tem lá o poder da caneta. Ajudaria muito o comportamento dessas pessoas que caminharem nessa direção. Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria, sempre nos ajudando a entender melhor os assuntos políticos do nosso país. Rafael, bom trabalho, bom dia para você.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todo mundo. E eu fico à disposição. Até uma próxima.